começar, então? Bom, boa tarde. Iniciamos formalmente, então, esse painel, né, de debates de políticas de cultura digital e software livre. E temos aqui a presença da secretária, né, do Ministério da Cultura, da Secretaria de Cidadania e Diversidade, Cidadania e Diversidade Cultural, que é formada em comunicação com mestrado e doutorado em comunicação pela Federal do Rio de Janeiro e atualmente, né, está cedida gentilmente para o MINC, exatamente. Ela atua no campo da comunicação, cultura e novas mídias, com ênfase nos temas de estética, comunicação, audiovisual, cinema, mídia, imaginário social, pensamento contemporâneo e cultura digital. E aqui à minha direita, Janaína Menegas, SPOD, que é formada em artes visuais, desde 98 atua na área de gerenciamento de projetos de incentivo, e através do Giro pela Arte, Produções e da Casa da Cultura Digital de Poa, trabalha com gestão, produção, elaboração e consultoria em projetos incentivados, economia criativa e cultura digital. Tínhamos mais algumas pessoas previstas também para a roda, mas agora que estamos aqui, sintam-se todos convidados a interagir, por gentileza, né? Participe também e, se puderem se apresentar na hora que forem perguntar, se não quiserem também não tem problema algum. Já vi gente dizendo que não queria vir para a rodinha porque tinha apresentação. Ninguém vai ser forçado a se apresentar, tá? Exatamente. A gente permite o direito do anonimato. Só avisa daí se não quiser que apareça lá na câmera, porque está gravando, né? Isso, está sendo transmitido ao vivo e gravando. Então, saiba que se quer permanecer anônimo, tem que sair da sala ou não participar da roda. Né? Tem que avisar, né? Tá certo. Então, esse painel, né, ele foi motivado principalmente pelos editais que estão sendo lançados, né, pela Secretaria, agora recuperando políticas de cultura digital, conectando-se novamente com o software livre, que ficou algum tempo distante. A cultura digital, ela sempre foi bastante parceira do software livre, sofreu aí com algumas políticas anteriores um retrocesso e agora estamos tentando retomar, né? A cultura digital, ela começou a nascer no MINC em 2004, né? Ela foi efetivada como um departamento mesmo dentro do MINC, se não me engano, em 2006, né? Como um setor ali, e a partir daí ela passou a fazer parte de ações transversais também dentro do próprio MINC, bem como auxiliar, né, na medida do possível, os pontos de cultura. Do passado, a gente pode aprender com alguns erros, né, que aconteceram lá atrás, que eu acredito que alguns de vocês que puderam acompanhar perceberam, que é principalmente o grande número de pontos que nós temos para atender e o pouco suporte. Na minha opinião, eu acho que esse é o grande gap da cultura digital atualmente, né? A gente conseguir dar conta de atender essa demanda de suporte que os pontos têm, não no sentido de ficar tutelando, né, as demandas que eles solicitam em relação a isso, mas de também os primeiros passos, eles precisam, né, acontecer. E às vezes nem os primeiros passos os pontos conseguem dar, no sentido de conseguir utilizar software livre, né, mídias livres, enfim, é um novo paradigma que eles precisam compreender. Então, a partir daí, a gente pode conversar, estando no fórum de software livre, como que a gente pode auxiliar a essas comunidades se apropriarem em relação a isso, como que esses novos editais podem auxiliar em relação a isso também, né? E vocês também trazerem questionamentos em relação às inquietações que vocês têm, né, dessa parte da cultura digital. Okay? Então, eu vou passar primeiramente para a Janaína, depois para a secretária, tá? Para que façam suas ponderações em relação ao assunto. Janaína. Acho que está desligada. Bom, eu como faço parte, sou produtora cultural e faço parte de um coletivo também de cultura digital, eu vivo um pouco dos dois mundos, né? Que eu trabalho com grupos e artistas que ou são ligados hoje a pontos de cultura,
ou são pontos de cultura, mas também vivo o mundo dos coletivos de cultura digital, que são uma formação completamente diferente e que às vezes não se encontram ou não tem como acessar a questão de ou editais de pontos de cultura ou o mundo ainda dos pontos de cultura. Mas que, ao mesmo tempo, são um apoio para certos grupos, como grupos que já vivenciam a questão da formação de rede e traz também todo esse mundo do software livre e outras questões. Então, para mim, é muito interessante, eu sempre fico tentando buscando essa ponte de como fazer com que o Estado nos veja, de alguma maneira, sem que a gente tenha que se moldar nesse outro formato de grupo que já existe. E eu acho que, desde que começou o FISLE aqui, a gente vem discutindo nesses dias muito isso, porque nós temos aqui vários coletivos desse mesmo formato, que a essência é cultura digital, a essência é software livre, mas que quando a gente vai olhar para os editais que, por exemplo, surgiram agora, a gente não consegue participar, basicamente, de quase nenhum. Ou até o de mídia livre, sim, mas, de repente, nós não somos, não temos muito um perfil de comunicação ou coisa desse tipo. Então, como nós participarmos desse novo olhar do MINC para a cultura digital, ainda nesse processo que a gente não consegue realmente participar acessando o fomento. Então, a gente vem pensando muito nisso e eu acho que o que vem contribuir bastante nessa nova ideia, a gente não acessa fomento, mas a gente já produz, a gente trabalha e a gente acessa os grupos, né, essas formas autônomas de como a gente também sistematizar isso de alguma forma que possa também transformar isso em política pública e devolver para o MINC. Então, muitas coisas surgiram, né, nessas conversas nossas, assim. E a questão sempre que a gente volta a pensar e ter como base são os princípios que também norteiam o software livre, que passa por tudo, desde a democratização da comunicação, a questão de investimento. Então, assim, mudar critérios, de repente, dentro dos próprios editais, de como se avaliar questões de que os planos de comunicação, como é que eles vão agir, garantindo que a participação dos grupos de mídia livre estejam presentes. A questão dos softwares desenvolvidos, como é que isso seja garantido e exigido que seja disponibilizado para que seja customizado por outros grupos que não acessam fomento direto. Então, desde coisas simples que a gente vem acompanhando e que, de repente, já tem algumas experiências por aí, né, em São Paulo e aqui também que a gente já teve, de compilar todas essas informações e conseguir pensar em formas tanto autônomas ou também compartilhadas da gente sobreviver. E eu fico feliz que agora esse olhar esteja voltando, e eu acho que é um caminho ainda, né? Mas eu estou curiosa ainda em saber como é que grupos, por exemplo, como os hackerspaces e coisas desse tipo, vão conseguir ser vistos também como produtores de cultura e que a gente consiga ter um espaço para brigar também pelo fomento. Boa tarde a todos. Acho que eu vou fazer um recuo rapidamente só para apresentar a chegada dessa gestão, né, e um pouco a relação do MINC com a cultura digital. Eu acho que assim um momento importante realmente pós-2004 foi quando essas ações de cultura digital, todo um debate em torno até do fórum, né, do Fórum da Cultura Digital lá em São Paulo, que o Savazone fazia, articulou, estimulou, mapeou, deu cara, né, para muitos desenvolvedores, para toda a ideia da cultura de redes. Então, foi um momento muito interessante, efervescente, mas, como você falou, olhando para trás e vendo os erros, a gente vê que um outro gestor que entrou, né, logo depois dessa experiência, simplesmente por não ter se consolidado nada disso como política pública, simplesmente as ações desapareceram, né? Então, o simples gesto, simples entre aspas, da Ana de Holanda, quando assumiu o Ministério da Cultura, de tirar a licença Creative Commons do site, né, e, digamos assim, se colocar
como uma inimiga da cultura digital, ela olhava a ruidocracia em torno, né, da má gestão dela, e ela dizia, aquele pessoal da internet, ela não conseguia nem mapear quem eram os grupos, é muito sintomático da fragilidade da nossa articulação. Né? Então, eu acho que a gente podia começar desse lugar e pensar, agora a gente tem um ministro, Juca Ferreira, que entrou, que, enfim, que estava na construção dessas ações da cultura digital, que apoiou, que acompanhou. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que estavam, inclusive, na sociedade civil, desenvolvendo o software, pensando a questão da cultura hacker, que hoje estão dentro do governo, por exemplo, o Léo Germani, Unitai, né? Nós temos 3 ou 4 pessoas, nós temos lá um grupo, né? A gente brinca, são os hackers de governo, né? Hackers.gov, que estão dentro da gestão. Então, primeiro, eu queria chamar a atenção e convidar vocês para a gente realmente começar um outro nível de articulação e de proximidade nessa construção de uma política pública, né, voltada para o software livre, inspirada no pensamento e na filosofia do software livre, que fique. Né? Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. E se a gente sabe como as oportunidades são voláteis, né, em termos de gestão. Eu acho que, né, quer dizer, errar é humano, né, persistir nesse tipo de articulação frouxa seria um erro muito grande. Eu acho que a conjuntura, agora a gente brinca que nós somos uma espécie de Islândia dentro da esplanada, o Ministério da Cultura está ali, né, articulando, enfim, tentando se reconectar com várias dessas políticas que foram abandonadas, apresentando alguns projetos que eu vou resumir aqui, que podem inspirar ou não o restante do governo, né? E mais se conectar com a sociedade. Então, eu começaria por essa questão que não diz respeito simplesmente, né, o Estado, né, mudou de ministro, mas na fragilidade da nossa própria articulação política, que não conseguiu construir, e aí eu digo nós, Estado e sociedade civil, políticas que ficassem. Né? E eu digo isso porque eu estou numa secretaria, né, que é de Cidadania e Diversidade Cultural, que trabalha com os pontos de cultura, e nesse mesmo período das vacas magras, digamos assim, enquanto a gente estava atravessando o deserto, em 2 gestões que realmente se afastaram de muito desses princípios que nós estamos colocando, aqui souberam se organizar e aprovar uma lei, como a Lei Cultura Viva. Ou seja, os pontos de cultura, né, atravessaram o período, Ana de Holanda e Marta Suplicy, né, se organizaram e, em silêncio, aprovaram uma lei que se chama Lei Cultura Viva, que transformou os pontos de cultura simplesmente em política de Estado. Agora, foi sancionada a lei em 2014 pela presidenta, né, Dilma, e agora, independente de gestor, de partido, de se é de esquerda, liberal, de direita, anarquista, autonomista, os pontos de cultura, né, existem como lei, e o Estado é obrigado a apoiar, estimular e colocar recurso nos pontos de cultura. Isso eu acho uma conquista incrível, que deveria ser levada em consideração para os outros grupos. Né? Ou seja, como é que você se articula para não só a gente disputar autonomia e liberdade, que é o que eu acho que a comunidade de software livre faz de maneira incrível, já nasceu autonomista e libertária, mas disputar a vitória pública, política pública, né? Porque senão, efetivamente, pode acontecer exatamente o que aconteceu num dia, né, simbolicamente, que a Ana de Holanda tirou a licença Creative Commons do Sai do Mink e criou uma guerra contra a cultura livre. Né? E esvaziou o Ministério de todo e qualquer pensamento em torno disso. Então, acho que a gente tem que aprender com isso e pensar que articulação é essa que a gente pode fazer, que vai ficar, e que pode ficar e que deve ficar. Eu acho que assim, né, o ponto número 1, né, dessa janela aí que está aberta. Né? E aí, assim, na linha da discussão do fomento, a gente está lançando, né, 3 editais. Um é o de pontos de mídia livre, o outro é de cultura de redes, e aí é um que pode ser disputado por todo e qualquer tipo de rede, né? E o outro edital, que é o de pontos de cultura indígena, que a gente tem dito, não são 3 editais, são 3 políticas públicas que a gente acha transversais e estratégicas, obviamente, né? A questão da produção da mídia livre, conteúdo livre, autônomo, né? Explodiu no Brasil nos últimos 10 anos,
O governo brasileiro não conseguiu encarar a regulamentação dos meios de comunicação, e eu digo, eu não vou mais em nenhum evento, não me chamem mais para discutir regulamentação dos meios de comunicação, porque se a gente não colocar a discussão da mídia livre junto. Por quê? Porque essa briga, não sei quando é que ela vai ser feita, não sei como é que ela vai poder evoluir. A gente tem tido um diálogo com o Ministério das Comunicações, né? Eles entraram, inclusive, nesse edital de mídia livres com as antenas GESAC, né? Tem um pacote de 40 antenas para os grupos que ganharam o edital e que estão em território, enfim, de difícil conexão, mas obviamente muito tímido como política pública, né? Então nós temos discutido com eles como é que justamente na linha das políticas públicas a gente começa a pensar não simplesmente em regular os meios de comunicação, que vai ter que acontecer algum dia nesse país, né? Porque já aconteceu na Argentina, o México, na América Latina inteira, na Venezuela, outros países estão regulando seus meios de comunicação e, enfim, encarando esse debate aí antológico no Brasil. A questão que eu digo, a sociedade brasileira não esperou a regulamentação, os coletivos explodiram, a gente viu vários grupos se organizarem, produzindo conteúdo, disputando narrativa, disputando o junho de 2003, disputando pauta, disputando a maioridade penal. A gente tem hoje uma quantidade muito grande, mas hiperfragmentada, desconectada, desorganizada dessa produção de mídia livre, e sem nenhuma política pública, né? Então, de novo, o princípio autonomista, espontaneísta, de que, né, desunidos e fragmentados a gente se vira, né? Mas, enfim, são poucas as vitórias públicas que foram conseguidas nessa ecologia, né? Digamos. Então, a gente está muito preocupado, esse primeiro edital de mídia livre, ele tem essa função estratégica. A gente quer estamos lançando um edital, né? Prêmios de 40 mil, 100 mil, né? Agora eu estou sem os dados aqui, depois no final eu dou para vocês, já estão abertos, aliás, fecha no dia 18 de agosto, tanto o edital de pontos de mídia livre quanto de redes. E a nossa ideia é que esses editais funcionem como mapa, como cartografia dessa produção de mídia livre, por exemplo, que explodiu nesses últimos 10 anos. Por quê? A gente quer fazer, né, uma política pública não só com recurso, né, o prêmio que a gente vai dar de 40 mil reais, ou 60 mil reais, ou 100 mil reais para esses 40, 50, 60 grupos, mas mapear, né, cartografar e articular numa plataforma. A gente está lançando, né, também em código aberto, foi o mesmo grupo que desenvolveu lá os mapas culturais, né, de São Paulo, né, essa plataforma que a gente está chamando, né, de rede Cultura Viva, de mapeamento desses grupos. Por quê? A gente quer pensar em não só trabalhar de forma intensiva com recurso, mas organizar uma rede de troca, de colaboração, de metodologia, de conhecimento, né, de troca de serviços, de monetização desse campo, né? Ou seja, não sei se vocês já viram uma rede chamada Toque no Brasil, que foi também desenvolvida pelo mesmo grupo, que ela trabalha com... tem 30 mil bandas de música cadastradas. Por quê? Elas estão cadastradas nessa plataforma, que ganhou um pulso maior depois que acabou a trama virtual. Acabaram várias, MySpace desabou, né? E está lá o Toque no Brasil com 30 mil bandas cadastradas. Por quê? Porque simplesmente eles criaram uma plataforma onde as bandas se cadastram e elas podem, os produtores se cadastram, as casas de show se cadastram e eles trabalham com chamadas para oportunidades de turnê, produção, realização de videoclipe. Ou seja, você criou tipo um mercado de trocas e de serviços em que o próprio grupo experimenta uma produção colaborativa. Então, a gente está no momento em que a política pública, a gente está partindo para um tipo de política que trabalha não só com recursos, que tem que ter, né? Obviamente que a política pública tem que ter recurso, prêmio, apoio, estímulo, financiamento para os grupos, né? Mas a gente entende que simplesmente, né, dessas, vamos lá, se 1000 pessoas se inscreverem no edital de mídia livre e 60 ganharem, né, o que a gente faz com, né, todos os outros, né, 800 grupos? A gente tem que ter política para esses grupos, articulação, trazer junto para fazer a cogestão da própria política, pensar em edital de ocupação de espaço físico, perguntar, mas vocês precisam de quê para sobreviverem? Os desenvolvedores, os produtores de mídia, ou seja, a gente precisa dessa outra articulação que não é simplesmente o Estado lançando editais, né, de tempos em tempos. A gente precisa de algo mais estruturante. Então, esse é o primeiro convite até que eu faço, né, para vocês.
E aí, quando eu digo são 3 editais, não são só 3 editais, são 3 políticas públicas, a gente está lançando também esse segundo edital, que tem tudo a ver com o que você perguntou, que é o edital de redes, né? E aí você perguntou, não, mas talvez a gente que trabalha com software livre, o desenvolvedor, o programador, né, enfim, né, o bricolé de tecnologia, não possa disputar um edital como o de mídia livre, mas o de redes pode. Porque qualquer rede local, territorial, nacional, e a gente lançou um edital de redes, que ele é um edital inédito também na política brasileira, porque ele não tem tema, ele não tem sujeito qualquer. Eu brinco, o que é uma rede? Eu digo, 2 pessoas não é rede, é casal, né? Então, 2 é casal, 3 já é rede. Ainda até brinco, porque quando você ganhar o recurso, 2 vão brigar e um vai tocar o projeto, né? Então tem que ter pelo menos 3, né? Não, eu comentei mais pela formação jurídica. Ah, claro. Não, sem formação jurídica, a rede. Pode concorrer em todos os editais de mídia livre e de rede, coletivos sem constituição jurídica. Sem constituição jurídica. Tem um nome, tem 3 pessoas, né? Você vai se inscrever com o CPF de alguém. Então, não precisa de CNPJ. Nós temos os mesmos valores. Não, aí são valores diferentes, porque aí é uma questão que a gente não pode lançar um prêmio de 200 mil para um coletivo sem constituição jurídica, porque o Estado brasileiro não deixa. Ele diz, não, sim, não pode. A dificuldade, né, do pagamento, da transferência. Eles dizem que, que você tem que ter uma segurança jurídica que exige a famosa CNPJagem. Você tem que ter um CNPJ para ganhar grana, para acessar recurso. Então, mas, gente, tem, sabe, os grupos os mais frágeis estão se organizando para ter CNPJ. E nós voltamos para o CPF, porque a gente entende que coletivo, arranjo, grupo, 3 pessoas juntas não precisam de CNPJ, que é caro, tem que pagar contador. Então, isso, 90% dos prêmios que a gente vai oferecer nesses editais são para grupos sem constituição de pessoa jurídica. Fala, você quer falar, né? Eu acho até interessante. Lá aparecer entidade cultural, né? São entidade cultural, que é com CNPJ, depois tem as definições, são 3 ou 4 sem pessoas, sem CNPJ. Me surgiu uma coisa aqui, só um parênteses, assim, que a gente poderia até pensar em propor por governo, como existem os microempresários, né, com CNPJ, com o CPF, outras formações jurídicas, assim, para microempreendimentos não sem fins lucrativos. Já tem o MEI, né? Mas a Lei Cultura Viva... Não, mas o MEI é individual. Pois mas a Lei Cultura Viva, nós colocamos na lei os coletivos sem fins lucrativos. Ele já existe numa lei chamada Lei Cultura Viva. Né? E a gente está usando isso no nosso edital, para poder fazer com que eles acessem o dinheiro mesmo sem a Constituição jurídica. Não, com certeza, mas assim, ter uma Constituição jurídica, assim como existe a pequena empresa, né? Ter o pequeno produtor cultural que consegue acessar juridicamente aquilo, mas ele tem um diferencial de tributação. Ele se chama ponto de cultura. Mas não, quer dizer, isso foi o arranjo que a gente conseguiu chegar agora. Exato. Mas a gente pode pensar adiante, né? Claro, que trabalha, que produz cultura nos mais diferentes, né, temas e assuntos sem fins lucrativos. Exato. É isso que define um ponto de cultura. Né? O fato dele não estar voltado prioritariamente para o lucro. O que não significa que ele não possa acessar recurso, ganhar grana, monetizar o seu serviço, vender serviço, mas ele está vendendo, trocando, compartilhando sem fins, né, empresariais e de lucro, né? Não somos pobristas, né? Ou seja, os grupos têm que sobreviver. Não tem fim lucrativo, mas tem que se virar, né? E, Ivana, e o software como mídia? Então, eu acho que, por exemplo, no edital de pontos de mídia livre, eu acho que pode-se apresentar soluções tecnológicas para a produção de mídia, de conteúdo, para a articulação de jornalistas e mídia livristas, como uma proposta de mídia livre. Eu entendo dessa forma e acredito que, enfim, que hoje, né, quer dizer, a própria tecnologia, né, ela é uma... Ela está na base, inclusive, de uma boa parte desse pensamento da mídia livre. Né? E, claro, no edital de mídia livres, a gente colocou preferencialmente
né, em software livre. Mas esse é um grande debate que aí, de novo, a gente volta a pedir a ajuda de vocês para a gente começar, né, que foi uma grande polêmica, uma grande discussão dentro do programa Cultura Livre, que é a utilização do software livre por parte de um grupo quilombola, de uma aldeia indígena, de vários grupos que, né, ou bem, né, você tem um trabalho de formação, ou ele realmente não vai usar, não vai chegar, né, se não tiver uma política ativa de estímulo e de uso, né? E contínua. A gente tem um exemplo maravilhoso, que é um contra-exemplo, na verdade, que é o pessoal lá da Rede Mucambos, né, que diz, né, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia de internet territorial, uma internet, né, que funciona, é o Baobax, aliás, tem um nome super bonito, né, muito legal, né, que basicamente desenvolveram um modelozinho onde eles trazem tudo, né, você chega em qualquer lugar, você descarrega todos os seus dados e depois você abre, né, você consegue acessar em espaços e territórios que não tem na internet. É um kitzinho que vem dentro de um baobá, inclusive. É muito linda a filosofia, a ideia. Eu acho que seria uma coisa muito bacana. Eles já tiveram no Fisli? Já. Seria muito bacana reapresentar eternamente essa experiência, porque ela é incrível, porque ela articula essa experiência territorial, né, comunitarista com essas novas tecnologias. Mas, quer dizer, na verdade, onde eu queria chegar é que, justamente, a gente tem que, a nossa ideia é fazer no Ministério da Cultura, através da SCDC, um encontro com a comunidade de desenvolvedores, programadores, hacker, né, enfim, né, desses labs, para a gente efetivamente ter também uma relação, gente, ativa, não só de problemática, mas de solucionática, né? Porque quais são essas soluções de formação para esses grupos? Porque, na verdade, eu tenho usado muito um conceito que eu acho que ele é muito assim interessante, que é a ideia de cultura popular digital. Ou bem, a gente também massifica essa apropriação tecnológica, né, porque a filosofia do software livre, a ideia de colaboração, a ideia, né, desse trabalho em rede, a ideia de todos os valores da filosofia do software livre, elas já são a base desses pontos comunitaristas. É incrível, né? No Brasil e na América Latina inteira, né? Ou seja, tem toda uma cosmopolítica aí que ela rebate todos os valores comunitaristas de um grupo indígena, de um grupo quilombola, de um grupo de povos de terreiro, na filosofia do próprio software livre. Colaboração, troca, rede de proteção, né, difusão de tecnologia num determinado grupo, né, ainda tem até o arzinho de seita, muitas vezes, de grupo, né, que tem uma expertise. Não estou brincando, viu, gente, no bom sentido, de grupo que, né, compartilha, troca, às vezes em grupos mais fechados ou menos fechados, segredos, né, tecnológicos. Né? Claro que a era do segredo já acabou, mas enfim. Mas só para completar. Então, o que a gente está falando com o edital de rede? A gente está pensando que nesse edital de rede cabe desde a Irmandade Irmandade do Rosário, que tem uma federação de 500 congadas, até um grupo de hackers que trabalha com desenvolvedor, com conhecimento, com metodologia para um determinado tipo de campo. Né? Ou seja, vai desde uma rede de funk de São Paulo até um grupo de coletivo que trabalha com linguagem estética, ou seja, é um edital que não tem conteúdo. Ele só tem uma forma. Qual? Rede. Rede local, rede territorial, rede nacional. Ah, mas é uma rede de quê? Do que você quiser. Pode ser de índio, pode ser de hacker, de desenvolvedor, de mídia livrista, de performance. Né? Então, é um edital absolutamente também inovador nesse sentido. O que a gente quer? Induzir a trabalho em rede, trabalho colaborativo, para depois a gente ter o quê? Um mapa, uma cartografia das redes que possam ser, inclusive, os nossos parceiros. Inclusive, principalmente, as que não ganharam edital. A gente está fazendo uma política pública, gente, para quem não ganhar o edital. Quem ganhar o edital vai ganhar o recurso. Quem não ganhar o edital vai acontecer o quê? Né? A gente está lançando, no dia 2 de outubro, uma plataforma, que é essa rede social, rede colaborativa dos pontos de cultura, onde, né, a gente
gente está trabalhando com essa ideia da autodeclaração, ou seja, um grupo de 3 pessoas que faz um trabalho cultural de tecnologia, de diversidade tecnológica, de solucionática tecnológica, de pensamento, né, de laboratório, ele pode se autodeclarar um ponto de cultura. Ou seja, ele vai se transformar, vai se autodeclarar um ponto de cultura, a gente vai reconhecer pelo portfólio, pela ação, e a partir do dia 2 de outubro ele passa a participar de uma rede, de uma política pública. E aí a gente vai pensar em oportunidades, ações, editais, financiamentos, né, para organizar esse campo. Porque o que não existe hoje, o que se desfez do primeiro MINC para o segundo MINC, era uma rede que vinha se emergindo, vinha ganhando cara e vinha se articulando. Ela se desarticulou, se invisibilizou, logo ela perdeu o poder de pressão, poder de financiamento, poder de tudo, né? Ela simplesmente, eu não vou dizer que desapareceu, obviamente, estão todos nós aqui, existe o Filhos há século, né? Mas em termos de política pública, ela saiu do horizonte da política pública. Então, enfim, eu acho que esses, assim, de uma forma mais ampla, são esses nossos desafios. E não dá, eu digo também, para ficar naquela postura que eu digo, a sociedade civil em relação ao Estado tem uma postura ou demandante, ou criticante, ou vitimizante. Demanda, demanda, demanda. Ou então critica, ou eu sou vítima, não fui contemplado, etc. A gente tem que entrar numa relação de cogestão. Porque esse Estado, né, ainda mais numa situação dessa atual política, né, o grupo que está hoje no MINC, ele tem todo o interesse em se articular com as forças vivas da sociedade. Ou bem a gente se articula, né, nisso que a gente está chamando de Estado-rede, ou bem... Né, a sociedade civil continua fragmentada, né, desmonetizada, e o Estado inventando políticas que não servem para esses grupos. Né? Então, eu acho assim, que essa é o estado da arte, né, colocado, que a gente está tentando, através desses editais iniciais, mapear, cartografar e trazer para perto, para trazer junto, fazer mais encontros, estar mais junto para a gente encontrar a solução. Porque, né, como diz o ministro, nós não fizemos o curso de mágica, né? Então, nós vamos ter que depender dessa cogestão com vocês. E a partir disso seria uma ideia também de criar comissões e depois os grupos de trabalho? Como é que seria, por exemplo, depois dessa... os desenvolvedores, o pessoal do software livre não tem nenhum tipo de representação em nada nos pontos de cultura, não tem. Os índios estão muito mais articulados, gente, muito mais mobilizados do que vocês, né? Vamos combinar. E olha que, cara, eu vejo em Brasília o tempo inteiro, eles estão lá, estão articulando. Nós chegamos na gestão, no dia seguinte, um grupo indígena de Brasília, vamos conversar qual é a política do MINC para os índios, vamos fazer criamos um GT de trabalho com os indígenas, já fizemos 3 reuniões, já passeamos pela esplanada inteira, fomos em vários ministérios, várias secretarias, sentamos as pessoas com esse grupo para eles começarem a colocar demanda. O que o Ministério das Comunicações tem aí para a gente? Não tem nada? A gente quer política pública, qual política que a gente pode pensar junto? O que a Secretaria de Inclusão Digital, que está dentro do MEC, que é o nosso primo rico na esplanada, tem para a gente? Nada? Então, vamos conversar aqui. Ou seja, os índios estão muito mais articulados que os super descolados, conectados, né, o pessoal das tecnologias. Eu acho que isso é muito sintomático dessa desarticulação. Claro, eles têm problemas seríssimos de vida e de morte, né, de terra, de demarcação, mas, sabe, os indígenas já estão falando de terra digital. Não quero só terra demarcada, não. Eu quero servidor público para a gente pendurar nossas coisas. Ou seja, eu acho que a gente precisa também estar atento a essa... Né, como é que a gente vai fazer essa articulação? E aí, eu coloco a Secretaria de Cidadania e Diversidade lá à disposição. A gente criou uma sala, que a gente chama de Sala dos Movimentos, que tem uma sala que tem internet, né, computador, né, programa livre, água e cafezinho, telefone para vocês usarem a hora que vocês quiserem. Vamos para Brasília? Estamos indo para Brasília? Vamos fazer um grupo aí para Brasília? Vamos lá, vamos sentar. Com quem que a gente pode conversar? O que tem de política para nosso campo nas várias secretarias do MINC? Vamos conversar com o cara do secretário? Vamos. Você entendeu? Eu acho que a gente tem que começar, por isso que eu estou falando. A relação que eu estou brincando, que é de demandante, vitimizante e criticante, esgotou. Não dá mais para ficar de fora gritando, ei, Estado, ei, Estado, ei, Estado.
Ou bem você se articula nisso que a gente acredita, que a gente fala, que é colaboração, que é cogerir, que é construir juntos, ou ninguém vai fazer isso por nós, né? Eu acho que, na realidade, a gente faz, mas faz muito longe hoje do Ministério da Cultura, por exemplo. Então, agora é cruzar a ponte. Deu uma exagerada com os índios, cruzar mas foi só para provocar. É cruzar a ponte, porque a articulação acho que já existe, só que era um pensamento muito mais autônomo enquanto grupo e sociedade, né? E agora a gente tem que pensar também dessa coisa de como trazer isso para vocês, mas entendendo os dois mundos. Né? Então, mas eu acho que a gente também, meu entendimento, assim, eu acho assim, os grupos que morrem de medo de perder a autonomia, eu acho muito estranho. Assim, as pessoas têm medo de se aproximar do Estado, vão perder a autonomia. Como assim? Você vai fazer uma coisa junto com o Estado, você vai parar de criticar? Eu estou criticando de dentro do governo, estou dentro do governo, não paro de criticar o governo, sabe? Que a minha autonomia, eu digo assim, eu vou mudar, eu vim do movimento social, eu vou mudar a minha maneira de pensar, porque agora eu virei gestora e eu já recebi salário, né, eu já recebi salário vitalício do Estado, que era professora universitária da UFRJ. Mas sempre fui hipercrítica da universidade, ou seja, estou dentro de uma instituição que me paga, e eu sou hipercrítica, eu tenho autonomia para criticar, para fazer. Então, eu acho que tem uma ideia, tem um medo da sociedade civil do Estado, que é quase que a realização de tudo que a mídia quer, que demoniza a política, demoniza o Estado, e quem fica frequentando Brasília, quem frequenta os nossos escritórios? Os lobistas, né? Ou veja, a direita, os conservadores, porque a esquerda morre de medo do Estado, uma certa esquerda, morre de medo de ser cooptado. Ai, a minha autonomia, eu vou perder minha autonomia se eu chegar lá. Tá bom. Então, né, consequência... Você está vendo? A gente está vendo quais são as leis que estão sendo aprovadas no Congresso. Por quê? Porque esse pessoal não tem medo do Estado. Né? Então, acho que tem um tipo de maturidade nessa relação do autonomismo e da autonomia, como eu falei, que é decisiva, que tem que se fazer nisso que a gente está chamando de Estado-rede. Né? E eu digo isso, assim, os pontos de cultura são a maior prova de que as pessoas têm a sua autonomia, porque eles são financiados pelo Estado, eles recebem grana do Estado, e eles são absolutamente críticos, eles são absolutamente, nunca deixaram de fazer as críticas e os debates, etc. e tal. Ao contrário, esse dinheiro que financia a sociedade civil que vem do Estado é nosso, né? Ou seja... então, eu sempre desconfio das pessoas que têm medo de perder a sua autonomia, porque estão sendo financiadas pelo Estado. Eu nunca perdi a minha, eu sou financiada pelo CAPES, CNPq. Eu falei, eu sou muito ingrata. Eu uso o dinheiro do Estado para criticar o Estado, para melhorar o Estado, para fazer todas as críticas que eu tenho que fazer ao Estado. Aliás, né, a gente tem que ser financiado para isso. Né? Então, acho que é uma mudança assim, sabe, de perspectiva, porque eu acho que esse dilema da relação com o Estado só favoreceu ao quê? É isso, ao que a gente está vendo aqui em termos de configuração política. Quem que hackeou o Estado? Os evangélicos, o Eduardo Cunha, a bancada da bala, do boi. Nunca vi nenhum desenvolvedor de software livre disputando o Estado. Eu acho que isso é uma... eu coloco isso porque eu acho que eu estou nesse lugar, sempre brinco, mas você está... Né? Eu falei, olha, eu não sairia do Rio de Janeiro, um lugar tão lindo, aprazível, né? Professora universitária, salário vitalício, para vir para Brasília, se eu não quisesse disputar o Estado. Eu estou lá porque eu quero disputar o Estado, eu não tenho medo de ser nem cooptada, nem... Sabe? Eu acho que a gente tem que dar um salto nesse entendimento, né? Senão é isso. Senão, quem vai fazer a política? Eu falei, quem não gosta de política é comandado pelos que gostam, né? Oi? É sempre um outro. Eles gostam, né? Eu gosto também, mas estou no outro lugar. Alguém quer fazer uma colocação, uma pergunta? Gente, desculpa, eu falo pra caramba, né? Acho que tem um retorno para dar aí. Legal. Então, eu sou João, eu sou desenvolvedor, o pessoal na comunidade me chama de JS. Trabalhei do lado técnico dos pontos de cultura, nunca fui trabalhar no ponto de cultura como fazedor de cultura. Só de vez em quando alguém me arrasta e me põe na frente da lousa, igual o pessoal aqui do Jovem Hacker fez agora. Me arrasta e aí eu dou aula. Mas eu trabalhei no sistema que estava por trás do GESAC, eu trabalhei há pouco tempo atrás no Portal Brasil, GovBR, que é cheio de coisa também que ninguém conhece. Mas do que você falou aí, dessa parte de ser cooptado, acho que por desenvolvedores do software livre eu posso falar um pouco, que eu estou na área há bastante tempo aí. A gente é cooptado pelo mercado. A questão é essa. O desenvolvedor tem que trabalhar. Para morar numa casa alugada, eu preciso de um salário que é 5 vezes maior que o salário de um cara que trabalha com boa condição na loja.
E não dá para pensar em edital, puxa, o pessoal conseguiu um edital, conseguiu pagar os oficineiros, e eu falei, bom, com esses não pagando, eu consigo trabalhar essas horas para vocês, e vou receber a menos. Né? Então, é essa parte, essa articulação que é maluca. Agora, como membro do Hackerspace lá de Campinas, do NHC, aí eu acho que existe esse medo também de o pessoal então trabalha profissionalmente e usa as horas livres para ir até o Hackerspace. Então o pessoal vai pouco, o Hackerspace é subutilizado. Se tivesse alguém que pudesse estar lá, podia passar numa escola, levar a gente a fazer um mini curso lá. Tá? Uhum. E aí não tem esse espaço. Não colar, por exemplo, quando eu comentei expliquei que era o Hackerspace para o diretor do CTI, que é lá de Campinas, ele ficou super empolgado, ele falou, nossa, vamos trazer aqui, a gente financia você, a gente dá tudo. Quando eu voltei para o Hackerspace, eu falei, olha, o cara do CTI ofereceu tudo isso, né? Não, mas e aí, quando não tiver mais a grana? O problema é o medo de a hora que a torneira fechar, e aí a gente fecha o espaço também, porque fica dependente dessa verba. Então, é isso, quando acaba. Não, mas o que eu receber também, essa pessoa que eu comentei, essas são as 5 ou 6 pessoas, né? Elas estão com trabalho em tempo integral. Então, o próprio receber, você tem que parar para fazer uma coisa que, no fundo, mesmo que a chance seja de 70% de dar certo, você tem que fazer seu objetivo de vida. Então, bom, se for parar o emprego, você não tem hoje no mercado que a gente tem, eu não tenho a possibilidade de falar, olha, eu quero trabalhar 20 horas para você, sem pagar metade desse salário, e as outras 20 horas eu vou viver com digital ou viver com projeto de software livre. Para mim seria uma situação legal, por exemplo. Não tem, eu chego na empresa, você me paga um salário bom, eu faço uma coisa que eu gosto, mas eu tenho que estar 40 horas lá. E as horas que sobram, não dá para fazer alguma coisa, mas não dá para correr atrás de digital, correr atrás da escola e mini curso fazer coisas. Né? Eu consigo quando alguém me dá um giz na mão, igual o pessoal aqui do Jovem Hacker fez, e me põe lá, aí dá para fazer alguma coisa. Então acho que esse dá um primeiro retorno aí. Boa noite, eu sou professor da UFBA, recém-concursado. E assim, na verdade, a última parte da sua fala me incomodou um pouquinho, porque essa questão da cooptação é meio complicada. Porque, de fato, tem várias formas de cooptação. A maneira de, quer dizer, a definição dos editais é a primeira. E pegando uma outra área do que software livre, a questão dos direitos humanos está sendo muito maltratado no Brasil. E a gente não está tendo editais que contemplam as lutas que a gente quer travar com organizações da sociedade civil, que permita patrocinar o que a gente precisa fazer, lutar contra o genocídio que está acontecendo todo dia. Então, eu acho que quando a gente fala a gente não quer ser cooptado, é porque existem formas de valorizar determinadas lutas que não é simplesmente cooptando assim de forma simples. É publicando os editais adequados, contemplando as necessidades da sociedade civil mesmo, e não simplesmente o que vai agradar ao governo. Porque você falou outra coisa que me incomodou muito. Você não está recebendo o dinheiro do governo, desculpa. Você está recebendo o dinheiro do povo. Não é o governo que te paga, é o povo. É o povo que me paga, eu sou o servidor do povo, pelo menos eu tento ser. Mesmo que o governo é apenas uma correia de transmissão para redistribuir o imposto público. Né? Então, inclusive, ele vai sair daqui a pouco, quer dizer, vai ser outro. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. E a gente sabe que durante esse tempo de poder das forças ditas de esquerda, porque eu não sei muito bem mais o que é isso hoje, tenho muita dificuldade com esse paradigma, apesar de ser de esquerda há muito tempo, mas hoje eu não sei mais o que eu sou. Eu acho que muitos movimentos sociais ingressaram nas instituições, as lideranças, é isso que a gente chama de cooptação. É o fato que esvaziam o movimento social, porque as lideranças entraram nas instituições, nos cargos eletivos, e romperam com as suas bases. Porque quando você entra na gestão, existe uma contradição, você acaba realmente estar do outro lado, de fato. Você começa a defender pontos de vistas que você ignorava antes. Existe uma transformação que o poder faz. Né? E por isso que a gente, às vezes, não quer mesmo desses cargos eletivos, porque a gente não quer dessa corrupção. Né? Porque é uma corrupção que Maquiavel já denunciou. Né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, como que eu posso
entrar e gerir sem ser corrompido. Isso é uma dialética. E eu acho que assim, o que está acontecendo, no caso do software livre, para mim é uma ilha, talvez, que possa ser inspirar outros setores da sociedade, porque eu acho que está acontecendo muita coisa boa nessa ilha, mas, infelizmente, é uma ilha. Em muitos lugares da sociedade não se beneficiam disso. É isso que eu estava dizendo ontem na palestra de Nestão Preto. Assim, a gente tem mídias livres, alternativas, que dizem coisas que a gente gosta, mas elas, infelizmente, elas só atingem guetos. São ilhas pequenininhas de 60% da população não tem acesso à internet. A Globo chega em qualquer região do país, em qualquer casinha, qualquer interior, a Globo chega. Então, a gente está competindo com o quê? Com as nossas mídias alternativas. Então, a gente gostaria que o governo contemple essas necessidades da sociedade civil e entenda a cooptação talvez de forma um pouco diferente. Vamos começar, então, pela última provocação, que eu acho que é mais interessante aqui para todos nós. Enfim, eu acho que essas discussões são mesmo estruturantes, né? E aí, mas não dá para generalizar, né? Eu acho que toda generalização ela é sempre pobre, né? Ela sempre reduz, a realidade é sempre mais complexa do que as generalizações. Todos são cooptados pelo poder, né? Claro que você está em outro lugar de fala, o governo não é a sociedade, né, civil, mas, de novo, eu acho que existem os impasses em que essa separação também é extrema. Claro que eu acho que tem casos, né, de cooptação, mas isso é em todos os lugares, não é só no governo, é na universidade, é nas empresas corporativas, é dentro de todos os grupos sociais, né? Então, eu não sei porque se fala tanto de governo, se fala das corporações, né? A gente nunca não fala assim, né? Enfim, então, mesmo nas nossas críticas, nós estamos direcionados para um campo, né, de pensamento, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a sociedade como um todo, como é que funciona essas dinâmicas todas nas corporações, dentro da universidade, que os professores também se acomodam, né, dentro das ONGs, dentro do terceiro setor. Na verdade, é uma questão muito mais estruturante, eu acho que não dá para simplificar, né? E, obviamente, eu brinco, digo assim, que ativista pessimista é uma contradição em termos, né? A gente está nessa porque a gente acredita em micros mudanças também, né? Essa discussão que você traz da mídia livre, dessa questão do impacto, né? Mas eu acho que a gente está no mundo hoje, né? Eu acho as experiências que o Brasil viu emergir, alguns fenômenos, né? Mesmo que tenham aparentemente dado em pouco ou em nada, impressionante, fenômenos de auto-organização através de grupos que não tinham nenhum poder, nem econômico, nem de mídia, por exemplo, nas manifestações de 2013. Fenômenos como o do rolezinho, grupo de jovens que se articulam para fazer ações que têm um impacto. Todo mundo começou a discutir o racismo do capitalismo brasileiro em relação aos jovens negros. Quando você diz que o governo não tem que fazer edital do que nos agrada, eu te coloco um fato concreto. Tanto o edital de mídia livre quanto o de redes, eles são transversais a qualquer causa. O de mídia livre, inclusive, né, é a segunda linguagem, né, de todos os campos, todos os pontos de cultura, quando a gente pergunta, você atua com o quê? Né? Sei lá, eu atuo com a discussão LGBT, com audiovisual, com performance. A segunda é mídia audiovisual. Ou seja, hoje, você financiar e você começar, a gente está começando um processo que eu acho que é um processo que tinha que estar no Minicom, no Ministério das Comunicações, que tinha que estar na SECOM. Nós tínhamos que estar disputando a verba publicitária do governo. É isso que eu digo, que a desarticulação na verba publicitária do governo hoje ela é colocada o quê? Nas grandes corporações. Né? Quem financia o próprio discurso, né, inclusive de oposição ao governo, são as mídias financiadas pelo governo. Né? Ou seja, é a publicidade do governo. Nós não disputamos a verba publicitária do governo. Temos que disputar, é isso que eu estou falando, esse dinheiro é nosso. Ele tem que ser disputado pela sociedade civil para disputar narrativa. E aí você diz, os direitos humanos que precisam de verba, né? Mas, na verdade, qualquer grupo que trabalha com direitos humanos pode propor uma campanha, como, aliás, a gente viu explodir no Brasil todas as campanhas contra a redução da maioridade penal, a campanha contra o massacre da juventude negra nas favelas. Se isso não é produção
produção de mídia, isso é produção de comunicação, de discurso, porque é uma virada uma virada de valor na opinião pública, disputa narrativa. Então, eu não vejo nenhum campo de atuação hoje, social, de tecnologia, do que for, que está disputando valores, que não precise disputar mídia e comunicação e discurso. Inclusive o software livre, né? Porque a quantidade de falas que a gente ouve, genéricas em todo o software livre, é porque dá pau, é porque não funciona tão bem, um monte de senso comuns negativos, é porque nós perdemos a disputa narrativa e não soubemos fazer ou disputar essa outra narrativa. Então, quando você coloca a questão dos direitos humanos, né, eu vejo as campanhas da Anistia Internacional, vejo as campanhas que estão sendo feitas pelos garotos da periferia, né, a gente lá na UFRJ certificou a Escola de Comunicação Crítica da Maré, que trabalha com publicidade social. O que é isso? É um grupo incrível, é um curso de 1 ano, né, dentro da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, que habilita, que forma a garotada para fazer publicidade de ideias, publicidade de causas. Em vez de vender sabonete, sucrilhos, né, enfim, automóvel, eles disputam com a linguagem da publicidade, que é uma puta linguagem sedutora, bela, né, enfim, que invade a nossa mente, a gente fica cantando jingle mesmo quando não quer. E disputar isso para as causas sociais. Então, de novo, né, eu acho mídia absolutamente estratégico e rede mais estratégico ainda. Ou seja, se a gente não tem grana para financiar todos os grupos de produção, né, de cultura no Brasil, minimamente a gente tem uma possibilidade de começar a trazer conceitos dentro da política pública de indução ao trabalho em rede, né? Porque a ideia desse mapa, e mais uma vez eu acho que a gente vai ter que voltar a conversar, é o que a gente está tentando construir adiante, é uma rede que seja uma rede de troca, de ferramenta, de conhecimento, banco de tempo. Ele acabou de falar aqui, eu tenho, sei lá, 5 horas livres do meu tempo, eu já sou pago por uma corporação, mas eu tenho 5 horas do meu tempo para trocar talvez com tempo livre de um outro grupo, né, e pensar no sistema de troca de serviços, né? Ou, assim, quem paga o meu tempo para me ajudar a formar os pontos de cultura? Né? É isso. Hoje, os desenvolvedores eles são disputados pelo mercado. Né? Todos os desenvolvedores que a gente formou lá no Pontão de Cultura Digital da ECO foram para o mercado. A gente não conseguiu ficar com eles 1 ano. A gente só ficou com eles o tempo suficiente para eles se formarem. Assim que eles se formaram, o mercado foi o primeiro a levar. Ou seja, né, é isso. Se hoje o governo está investindo, né, está pagando as empresas para manter os empregados, né, as empresas automobilísticas, para não dar férias coletivas, para não mandar todo mundo embora, está subsidiando a empresa, ele tinha que estar subsidiando esses 5 horas livres que você tem para você reverter num trabalho social. Né? Ou seja, existem sistemas que a gente tem que pensar, de banco de tempo, banco de troca de serviço, banco de formação, troca de metodologia, formação livre. Ou seja, isso não vai ser construído com o Estado isolado da sociedade. É impossível. Como eu falei, não fizemos o curso de mágica, não é só recurso, é articulação, é mobilização, é expertise, é uma articulação que ela tem que ser feita. Né? Então, a minha provocação era muito mais no sentido de quanto mais afastados as comunidades estiverem desse campo, mais ele vai ser hackeado, ocupado por outras forças sociais, que já entenderam que o Estado tem sim poder de produzir lei, disputar, né, redistribuir recursos, e estão lá simplesmente lutando pelos seus interesses. Né? Então, acho que a gente também tem que se articular e se mobilizar para induzir o Estado para as políticas públicas que são importantes, né? Justamente para a gente não decidir sozinhos os próximos editais. Né? Então, é nessa linha que eu te respondo a provocação. Eu acho que a tua questão que você colocou aqui, eu acho que é uma questão a ser pensada. Né? Como a comunidade desenvolvedora de software livre pode criar um sistema, ou como a gente pode pensar em sistemas de financiamento para esse tempo livre, que, aliás, é o grande capital dos desenvolvedores de software livre, que desenvolveram coisas incríveis, complexas, e que foram utilizadas, inclusive, pelas corporações, nesse regime de troca colaborativo sem monetização. Né? Se isso funcionou para o software livre, por que não pode funcionar para um sistema de produção de mídia no campo dos direitos humanos, que faz uma super campanha, ou que trabalha com essas campanhas, que, aliás, é o que tem sido feito de maneira fragmentada, desorganizada e desconectada. Né? Não, eu ia comentar que isso, a questão
da moeda solidária ou de coisas assim, de exemplos que já existem. A gente tem 120 bancos de moeda complementar e solidária. E modelos que dá muito bem para a gente adaptar e trazer uma experiência, uma metodologia de usar em várias áreas. E a questão muito da mídia, para mim, eu acho que além a democratização da produção de conteúdo, ela já está aí presente. Mas o que a gente ainda tem é uma questão de canais, de como isso está chegando nas pessoas. Que a gente produz, mas na distribuição para atingir quem a gente não consegue, que gostaria de ser atingido, a gente não tem ainda. Então, também, de novo, como pensar isso dentro, por exemplo, de políticas públicas e de editais e coisas que já surgem, como é que a gente consegue também fomentar esses novos canais. É um desafio para mim pensar isso também, sabe? Porque além de eu ter a mídia livre, como também eu criar canais que sejam veiculados em outras áreas, segmentos, sei lá, alguma coisa assim. Então, é interessante porque o medo da cooptação é uma coisa que sempre vai surgir, sempre vai ter, por mais que a gente, né, discuta, porque eu posso muito dizer que o meu medo de cooptação já começa no momento em que nós, como os coletivos, temos que pensar numa forma da gente se formalizar. Ali já bate o primeiro pânico, porque é uma discussão infinita que está sempre nos rondando e que a gente sabe que no momento a gente vai ter que ter, pode ser, mas então, por que não eu gastar também essa energia para pensar num outro modelo, em outro formato, e aí tentar mudar um sistema maior, que é uma dificuldade, na realidade, de trâmite financeiro, que é isso que nos barra às vezes. Então, é como a gente pensar. Né? Vamos para as perguntas. Eu só para fechar essa parte aqui, eu gostaria até de comentar com o professor que lá em Curitiba nós tivemos uma situação em relação à cooptação, justamente numa questão micro, mas que acho que exemplifica muito a sua preocupação. E eu acho que não existe uma solução a curto prazo para isso, porque nós, como sociedade, ainda temos que pensar em como lidar com isso. Eu acho que a postura da Ivana em dizer que quer ser criticada é positiva, no sentido de que eu vejo muitas pessoas entrando no governo e servindo de escudo para o governo. Né? Elas entrando lá e amortecendo tudo o que acontece que vem da sociedade. Não, peraí, veja o que a gente está fazendo. Não, né? E eu acho que essa postura que é a prejudicial, realmente. Quando as pessoas entram lá dentro e ficam servindo de escudo. E às vezes elas nem percebem que estão servindo de escudo. E é isso que a gente tem que alertar. Então, aqui eu vejo na fala da Ivana um lado positivo dela pedir, né, por essa crítica, e a gente tem que saber fazer essa crítica mesmo. Eu acho que a gente tem que ir e saber como fazer ela também com qualidade, né, propondo soluções. Eu acho que daí que a gente vai para as perguntas que vêm pela internet aqui, né? Tem duas, uma específica sobre essa questão, como que se pensa, né, em desfragmentar o que foi fragmentado na cultura digital, né, se já tem alguma estratégia, e a outra como vai ser feita a fiscalização da verba, né, que está vindo pelos editais. Fiscalização é porque é a paranoia brasileira agora, assim, né? Mas eu acho bom a pergunta, porque a gente passou, inclusive, por um momento nas últimas duas gestões de criminalização dos pontos de cultura. O dinheiro é muito pequeno, já não é nada. O dinheiro do Estado, ele não foi feito para chegar na ponta. Isso não depende de governo, não é o governo X ou Y. O Estado brasileiro ele foi configurado para o dinheiro não chegar na ponta. E é isso, ele foi configurado para ser distribuído para grandes empresas, que tem contador, que tem uma hiperestrutura. A revolução, a grande mudança desse programa Cultura Viva, ele conseguiu minimamente criar um sistema de distribuição, né, de capilarizado, né, de fomento dos pontos de cultura, que é pouca grana que chega para uma ponta muito capilarizada, né, sei lá, 4 mil pontos de cultura hoje, né, e que são poucos, né, na verdade, se a gente for pensar quem produz cultura hoje no Brasil, organizado em grupos, em pontos, em coletivos, sei lá, seria
100 mil pontos, teriam que ter 100 mil pontos de cultura, né? A meta lá no Plano Nacional de Cultura são 15 mil pontos até 2020, com fomento. A gente está apresentando isso, tem uma fila de municípios brasileiros que querem conveniar com o Cultura Viva, porque ele chega lá na ponta, né? E por que ele chega? Porque, quando ele pergunta nessa fiscalização, deu tanto problema essa hiperburocratização do Estado para passar a grana, que, imagina, uma aldeia indígena ter que fazer prestação, o cara compra um óleo no interior da Amazônia, assim, alguém tem alguma nota fiscal? O sistema fiscal brasileiro chegou no interior da Amazônia, chegou num quilombo, né? Chegou num grupo de terreiro de candomblé, chegou no interior do Ceará, chegou nos ribeirinhos da Amazônia. Não. Então, é uma estrutura que, né, ao excesso de fiscalização, criminalizou, destruiu vidas, destruiu grupos, né? Então, a gente está assim, foi criar, a Lei Cultura Viva foi constituída, foi proposta para sair dessa postura de criminalização, ou seja, os grupos se organizaram, criaram uma lei Cultura Viva, que traz uma simplificação da prestação de contas, né? Que é isso, o que tem que ser comprovado quando o Estado dá um dinheiro para você, que você cumpriu o objeto do que você tinha sido proposto fazer, se comprova com foto, com documentação, com matéria em jornal, que aquilo foi realizado, entendeu? Que é o mínimo. Ou seja, qual é a comprovação que uma aldeia indígena tem que fazer para o Ministério da Cultura e para o Estado que ela produz cultura? Eu diria a sua simples existência. A simples existência, a sobrevivência de um grupo indígena ou quilombola que tem cultura, alimentação, maneira de produzir uma série de ações, artesanato, né, é o cumprimento dessa política. Mas, né, no caso desses editais, são duas formas, né? Então, os editais, boa parte dele, 90% desse recurso, ele é distribuído na forma de prêmio, porque é a forma mais simplificada de você reconhecer o mérito cultural, né, que é através do relatório das ações, das atividades que foram feitas e comprovação. Não precisa de nota fiscal, não precisa de um aparato burocrático, que aí vem a paranoia de classe média da hiperfiscalização, porque aldeia de índio não tem CNPJ, porque quilombola não tem CNPJ, porque não trabalha com nota fiscal, ou seja, tem que ter uma outra forma de você aferir a realização daquelas ações. Então, o prêmio é essa forma, porque ele é premiado por aquilo que ele já fez, ele comprova num portfólio, ele mostra, ele explicita, tem 2 cartas de recomendação da própria comunidade. Quem pode aferir a qualidade de um trabalho de um grupo desse? A própria comunidade, entendeu? A gente tem que ter gente lá no território que diz, sim, foi feito, 2, né? Então, essa é uma forma. E a outra forma, quando o recurso for maior, tipo 200 mil, né? No caso das redes nacionais, aí sim é uma prestação de contas simplificada também, né, mas que passa pelo relatório, e aí tem que ter as notas fiscais, etc., porque é mais dinheiro. Mas eu acho que a gente tem que sair dessa paranoia da overfiscalização. Vamos fiscalizar empreiteira, gente. Vamos fiscalizar aldeia indígena, grupo quilombola, né, grupo de terreiro de candomblé, desenvolvedor de software livre, pelo amor de Deus, né? Então, é claro que tem que ter, né, uma prestação de contas, mas para a gente, e é esse o entendimento jurídico que o MINC quer tomar em relação a todos esses grupos sociais, é que a prestação de contas é a realização daquilo que foi proposto ser realizado. Né? Eu acho que aí entra numa questão da transparência também do todo o processo. Se a gente, como sociedade, conseguir identificar do que é o projeto enquanto proposto e o que é realizado, e ver esse trâmite, isso aí já é uma prestação de contas, né? Porque ele está com tudo... que todo mundo conhece a qualidade do trabalho, é notório. Mas, e, claro, vai ter esse relatório. E esses projetos que vão ser submetidos, eles vão estar, de alguma forma, a gente tem como acessar tudo isso que vai ser proposto? Todos os projetos depois da seleção, né? Antes da seleção. Só os selecionados, não todos os propostos. Todos os propostos. Por quê? Exatamente. Qual é a novidade dos 2 editais? Não parar só em quem ganhar o edital, mas, né,
no dia 2 de outubro, a gente vai lançar a plataforma de cadastramento, que é dessa autodeclaração dos pontos de cultura. Então, quem entrar no edital vai ter lá um xizinho dizendo, né, se você for selecionado, habilitado, você autoriza, você quer se transformar num ponto de cultura? Ele fala sim ou não, também ele pode não querer. Né? E aí, dizendo que sim, ele vai entrar automaticamente para essa plataforma e vão ficar, né, à disposição, porque nós vamos começar depois esse trabalho que é da rede social. Porque aí a ideia é isso, inspirados nessa experiência do próprio Toque no Brasil, da gente criar uma rede de troca de serviço, de monetização, banco de tempo, banco de metodologia, para os próprios grupos trocarem essas ações, essas expertises entre si. E a gente lançar oportunidades também. Então, a ideia é essa. É mais focado agora no histórico, né? É o histórico já nesse momento, a premiação é o que você já fez. E aí depois é que vem o futuro. Isso. E quando não é premiação, que são esses prêmios maiores, que vai ter que fazer o termo de compromisso cultural, que é a nova forma de conveniar. Né? Nós tiramos os pontos de cultura do Siconv. Alguém aqui já entrou no Siconv? Já. Pois é. Então, vocês sabem muito bem, quando o Siconv foi implantado, a Fundação Universitária José Bonifácio, da UFRJ, que tem uma quantidade enorme de funcionários, expertos em tecnologia, ficou 6 meses para conseguir usar o Siconv. Você imagina um ponto de cultura no interior do Brasil tentando usar o Siconv. Então, a gente tirou os pontos de cultura do Siconv. Eu acho que a Lei Cultura Viva conseguiu isso. Né? Então, essa prestação de contas, essa relação com a Secretaria e comigo, não vai mais passar, os pontos de cultura não vão passar mais pelo Siconv. Né? Então, e esse termo de compromisso cultural, ele vem simplificar essa prestação de contas. De novo, nessa linha, né, de que o embate do Estado com esses grupos criminalizou. Eu digo, o Estado produziu crime. Por quê? Quando você faz um grupo de uma aldeia indígena, você tem que fazer uma prestação de contas absolutamente kafkiana, com a quantidade de notas fiscais e esse imposto, caramba, 4, você está condenando aquele grupo à inadimplência, a erros absurdos, né? Então, não pode ser assim, a gente tem que inventar. Despender um dinheiro na contratação do profissional. Eu queria dizer para o pessoal que é muito preocupado com a questão da prestação de contas, que a gente faz qualquer tipo de convênio com fundações internacionais e não tem nada de prestação de contas. Você manda um relatório dizendo o que você fez e acabou. Todas as Fundação FO, Fundação isso, MacArthur, as fundações mais chiques, mais caras, os prêmios mais caros. Por quê? Você tem que criar relação de confiabilidade. A gente não pode olhar para o cidadão brasileiro e dizer você é suspeito de corrupção. Isso é uma loucura. Isso é uma construção midiática que se colocou na cabeça de todo mundo, que você olha para os outros e vê corrupção. Né? Isso é uma doença social que o Brasil está vivendo hoje, né? Que eu acho que espero que a gente saia rapidamente dele. Claro que existe corrupção, sim, né? Mas ela não está ligada nem a um governo nem a um partido. Ela é estruturante do Estado brasileiro, das corporações brasileiras e da sociedade brasileira, que paga a cervejinha na hora da multa. É uma cultura de corrupção, que não é só o Estado. E não é só brasileira, não. Pois é. Então, vamos sair do autoflagelo, minha gente. É um masoquismo. Boa. Nós, os corruptos, o governo. É um masoquismo, só sendo masoquista para achar isso, né? E os pontos, eles também não receberam um treinamento nesse sentido, porque tinha muito ponto que não sabia o que fazer. Eles achavam que podiam tirar todo o dinheiro da conta sem prestar contas. Né? Assim, teve um ponto de cultura que a gente foi visitar, que eles simplesmente pegaram todo o dinheiro da conta e não era nem para usar. Eles colocaram no cofre deles, porque eles ficaram com medo de perder o dinheiro, porque eles já tinham perdido o dinheiro por algum motivo. Eles foram lá, assim que caiu o dinheiro na conta, eles tiraram todo o dinheiro da conta e colocaram no cofre da associação. E aí, lógico, que o gestor foi lá e falou que não podia, que todo o dinheiro que saía da conta tinha que ser declarado, mas ninguém tinha falado isso para eles. Né? Ninguém tinha ensinado para eles como que se fazia isso e tal. Então, eles não faziam por mal. Né? E aí aconteceu toda essa criminalização mesmo. Basta olhar como a classe média usa o seu cartão de crédito para saber se é por mal ou se é por bem. Pessoas endividadas, os bancos criando dívida, os bancos endividando aposentado, os bancos criando inadimplência. Exato. Ou seja, é uma cultura, né? Ao contrário. Por um desconhecimento mesmo de como funciona o sistema. Né? As pessoas
consumindo com oferta de financiamento, ficando cada vez mais endividados. Ou seja, é uma relação das corporações e do próprio Estado com esses grupos terríveis, né? Exato. E que bom que a gente está conseguindo reverter. Ivana, como que você pensa, então, na questão da desfragmentação, né? Da cultura digital, né? Qual a estratégia que... Então, eu acho assim, muitas falas que foram colocadas aqui, elas trazem uma coisa muito bacana, que são essas experiências que a gente chama de laboratório, né? Então, eu estou fazendo uma pequena experiência no território. E aí, eu não sou pessimista ele falou assim, mas isso aí não tem impacto nenhum, como é que a gente vai disputar com a Globo, como é que a gente vai disputar... enfim, eu não conheço nada que passou do micro para o macro, assim, né? De uma hora para outra, né? Ou seja, eu acredito que quanto mais experiências dessas foram feitas, mais tecnologia, mais consciência, mais poder de pressão. Então, enfim, o que a gente acompanha muito, por exemplo, são as experiências de laboratório mesmo. Como é que você pega uma experiência que está dando certo num determinado território e amplia ela e dá escala para ela? Eu acho que, assim, qual é o grande desafio da política pública? Dar escala a experiências que deram certo num pequeno território, que deram certo no estado, que deram certo numa região, que deram certo na... E, por isso, de novo, a questão dos mapas, das experiências, elas são decisivas, né? Porque essas experiências têm que ser feitas, mesmo que em forma de laboratório. Aliás, é assim que a ciência trabalha, né? Faz experiência em grupos de pessoas, faz experiências de teste. Aliás, é isso que os desenvolvedores trabalham. O beta, a gente tem que ter 1000 betas para acertar uma política, muitas vezes, né? Então, é claro que a gente tem que ter, não dá para ser a metodologia não pode ser de acerto e erro, né? Vamos lá, vamos tentar. Mas ela passa por isso também. Mas, nesse momento, eu acho que ela passa por uma questão de articulação do campo. Em relação à cultura digital, eu acho que não é à toa que a gente está aqui, né? Eu acho que não só com esse grupo, com outros grupos, vocês e nós temos que nos articularmos, né? Ou bem nós nos articulamos, ou bem a gente cria um fluxo de trabalho, de conversa, né? Que possa se adensar para se tornar uma política concreta, uma ação, uma lei, um modo específico de financiamento, ou, de novo, isso não vai sair do nada, né? Claro, hoje a gente tem no MIC pessoas que são muito sensíveis e que vieram da própria sociedade civil desse campo, que pensam na política para a cultura digital, para software livre, para o que poderiam ser os aplicativos para a cultura, por exemplo. Esse é um desafio que eu gostaria de fazer também, que a gente poderia trabalhar junto com a comunidade de desenvolvedores. Que aplicativos a gente pode criar para a cultura? Poxa, por que o circuito cultural no Brasil hoje, de cultura, num território, num bairro, numa cidade, mesmo no Brasil todo, depende da divulgação nos cadernos culturais, quando a gente tem aplicativo até para calendário de bloco de carnaval, e não tem para cultura, né? Quando chega no carnaval, tem 15 aplicativos incríveis, onde você sabe na hora, a hora que o bloco está saindo, que região, se você está perto, se você está longe. Caramba, a gente não conseguiu criar um aplicativo desse que me diga o que hoje, em Porto Alegre, está acontecendo de interessante, que não seja simplesmente a programação cultural que saiu aqui no Zero Hora ou naquele jornal na outra. Isso está nas nossas mãos também, né? Então, eu acho que a gente tem que começar de novo, sair da problemática para a solucionática, né? Então, de novo, essa é uma construção coletiva e fica aqui, de novo, o convite. Vamos criar um grupo de trabalho para isso? Vamos frequentar Brasília mais? Vamos nós também nos deslocarmos de Brasília para vir aqui, lá, onde for, para a gente, né, começar a criar uma massa crítica para que tenha essa força de pressão, né? Então, de novo, não fizemos o curso de mágica. Precisamos de vocês para a gente encontrar as soluções, né? O grupo de trabalho, na verdade, ele já existe. Inclusive, nós fizemos uma reunião antes dessa... Que ótimo. Dessa mesa aqui. Mas, realmente, nós estamos em tempos de ressaca, como diria o Jatobá, né? É uma ressaca bem, bem forte aí, por conta de todos esses acontecimentos que deram um baque, né, forte. Não, e para a gente saber que pode regredir, sim, a qualquer momento, para muito pior. A gente está vendo isso acontecer no Brasil, né? Então, já regrediu, pode regredir, gente. É só se a gente se desarticular, é só a gente não se articular, é só a gente não disputar o campo. É o que a gente está vendo acontecer, né? Tudo que a gente achou que eram conquistas, ou sociais, ou tá dando para trás, né? Então, por quê?
Eu acho que tem uma discussão aí que a gente tem que fazer, que aí não é assim, o governo, sabe? O governo é a articulação, a sociedade, é a corporação, é a universidade, são os intelectuais, é um campo aí que está fragilizado, né? Estamos fragilizados, mas não estamos mortos, né? Não está morto quem peleia. Olha, eu só queria dizer que nós lá somos a parte não deprimida da esplanada, viu? Nós estamos bem, estamos hiperativos, e assim, quando estiver lá, a gente vai fazer tudo que é possível, vamos abrir todas as portas. De novo, não estamos ali a passeio, não troquei o Rio de Janeiro para Brasília à toa, não iria para lá. E não só eu, acho que tem um grupo ali que está a fim de fazer. Agora, quais são as condições de possibilidade da gente fazer? Isso não está dado no fato da gente estar ali. A gente é desarticulado, sem base social, sem articulação com os movimentos sociais, realmente fica bem difícil, né? Então, de novo, eu assim, estou insistindo muito, porque essa articulação é decisiva para a gente ter pressão e força de fazer as coisas, né? Alguém mais gostaria de pontuar alguma coisa? Por favor, entrem em todos os editais. Mesmo que vocês não ganhem, a gente vai trabalhar juntos. Eu queria me apresentar para vocês. E, na verdade, é mais um relato, né? Um relato pessoal que pode muito bem representar uma classe, né? Eu sou produtor musical, sou músico, né? Sou técnico de áudio e proprietário de um estúdio de gravação. O técnico de áudio é um profissional que há muito tempo ele é marginalizado no Brasil, né? Ele não tem acesso a ensino superior, né? A gente não tem na imensa maioria das universidades. Eu, inclusive, desconheço uma universidade de áudio, né? E então a gente acaba sendo autodidata, acaba pesquisando muito na internet. Isso aí ajudou bastante nos últimos anos. E buscando os cursos que tem e tal. Então é uma experiência autodidática assim que de certa forma nos fortalece também, né? A gente não fica dependente do conhecimento que é imposto, né? A gente acaba aprendendo muito dessa forma. Eu tenho algumas perguntas a respeito disso. Essa marginalização, né, essa forma que o governo sempre empurrou o profissional do áudio para a informalidade, né? Um estúdio de gravação hoje no Brasil tem uma dificuldade tremenda de formalizar essa atividade, né? O MEI a gente não consegue se incluir como produtor de áudio, como técnico de áudio. A categoria ele tem músico, tem iluminador, um monte de coisa, e o técnico de áudio não existe, né? Isso é um problema. E a maioria dos estúdios de gravação, né, agora isso aí também inclui o pessoal mais da informática. Nos últimos anos, na última década, aí, os estúdios mudaram na configuração de grandes empresas que cobravam caro e eram, na verdade, grandes conglomerados, né, da mídia, inclusive. Hoje o que se vê são home studios, né, porque o acesso à tecnologia está mais fácil, né, a tecnologia de baixa complexidade de áudio está mais fácil, né, de se ter acesso. Então, qualquer pessoa em casa hoje, com pouco investimento, consegue produzir áudio, produzir música, fazer pré-produções, né, com uma qualidade considerável. Mas, de qualquer forma, tem um limite, né, que a pessoa estuda por conta própria, aprende, começa a montar o seu estúdio no quarto mesmo, mas chega um patamar ali que ele quer trabalhar, quer ganhar dinheiro com isso e não consegue se formalizar, né? E aí tu estava comentando nessa questão da pessoa se autodeclarar um ponto de cultura, né? Porque um produtor musical independente, na verdade, ele está produzindo cultura, né? E muitas vezes não é uma única pessoa, são grupos de produtores musicais que movem o mercado, né? Porto Alegre, por exemplo,
tá cada vez pior em termos musicais, assim, a prefeitura fechando casa de espetáculo, dificultando, e uma série de problemas que a questão dos músicos e do pessoal que vive de música tá cada vez mais difícil, né? Então eu queria saber se esse tipo de política poderia se aplicar aos produtores musicais de áudio, né? E de que forma a gente tem acesso, porque a questão não é nem o medo do Estado, né? A questão é o desconhecimento mesmo, a falta de divulgação desse tipo de política pública, e porque a gente foi acostumado, a gente se formou no faça você mesmo, né? A gente buscou o conhecimento assim e tem a vontade de colaborar com a cultura, e já colabora há muitos anos, cada um da sua forma, mas não tem acesso, né, a verba, não tem acesso a incentivo governamental e nem a própria legalização de conseguir fazer uma microempresa, uma coisa assim para trabalhar. Eu queria saber de que forma a gente consegue se inserir nessas políticas. Muito bacana. Primeiro, eu acho que vocês todos devem se declarar ponto de cultura, sim. Tem um estúdio, produz, tem 2, 3 em torno, se declara, e aí a gente vai ver, inclusive, e segundo, começa a organizar os técnicos de som, né, em torno de grupos, né, porque, de novo, assim, grupos desorganizados, gente, para conseguir política pública, não tem visibilidade, você nem sabe do problema, né? Você não sabe que... Né? E a gente está vivendo um momento em que a mudança tecnológica, ela realmente deslocou profissões clássicas, né? Popularizou. Isso aconteceu com os fotógrafos, isso aconteceu com quem produz audiovisual, isso aconteceu com o técnico de som, e que, por um lado, é uma coisa muito positiva, né? Uma quantidade muito grande de pessoas começou a se apropriar dessa tecnologia, se posicionar como técnico de som, como mídia livrista, como desenvolvedor, ou seja, é uma mudança estruturante da própria forma, né, do campo da própria produção. A gente tem todo e que produziu um novo grupo de trabalhadores que nunca vai ter carteira assinada, que nunca vai entrar na CLT, que não tem um sindicato, mas que vai ter que inventar novas formas de se associar, novas formas de seguridade. Então, a gente trabalha muito com essa ideia. Na verdade, a gente trabalha para quem? Essas políticas públicas todas que a gente está falando é para eu chamo do precariado, é o precariado, né? Ou tem um nome mais bonito para isso, que é o cognitariado, né? Que são as pessoas que trabalham com, né, conhecimento, informação, comunicação, né, que é todo esse capitalismo cognitivo, e que nunca vão ter uma carteira assinada. E eu digo assim, eu não tenho a menor nostalgia da carteira assinada. É claro que foi uma luta histórica, importante, né? Casa, comida, roupa lavada, 13º, né? Férias, né? Direitos, seguridade, mas que hoje não serve para esse cara que é o freelancer, para o autônomo. Eu sempre briguei eu fui diretora da Escola de Comunicação durante 8 anos, né? E eu sempre defendi o fim do diploma de jornalista. E aí, sempre os sindicatos me consideravam, assim, inimiga pública número 1. Pô, diretora da Escola de Comunicação contra o diploma? Por quê? Eu falei, sabe por quê? Porque vocês cuidam de todo mundo, menos do autônomo. Ou seja, para que o sindicato de jornalistas só defende quem entrou numa relação de patrão-empregado? Ou seja, assim, quer dizer que para mim de ter direito, eu tenho que me assujeitar a uma relação de patrão-empregado? Eu tenho que ter um emprego? Eu tenho que ter alguém mandando em mim? Eu tenho que ter alguém, né, ou seja, eu sou só de sujeito de cidadania se eu estou dentro de uma situação de empregabilidade? Não, você tem que... Essas associações novas não foram criadas. Eu acho que os desenvolvedores de software livre, você falou o técnico de som, os autônomos, eles têm que se organizar e pensar qual é a nova associação que vai pedir aposentadoria, seguridade, né, renda mínima, o que for, para manter essa produção. Porque o cara não ganha... ele não está empregado, ele ganha por projeto, ele ganha, né, por ação que ele faz de maneira fragmentada. Ou seja, tem que ter e isso é estruturante. E isso que você descreveu aqui não é a situação só do técnico de som. É uma situação muito parecida com o pessoal da informática, o pessoal que produz software. Eu diria mais, né? Essa é a situação de todo o trabalho cultural. E não só o trabalho cultural, essa é a mutação do trabalho no mundo contemporâneo. É que a própria realidade o precariado vai do camelô a pessoa ao já de trabalha de uma forma diferente, né? Ela
ela já pensa de uma forma diferente, senão ela não trabalharia com cultura, né? E o governo não compreende isso muitas vezes. Né? Isso realmente o governo não compreendeu, porque ele só vai pensar em, né, política pública para o trabalhador formalizado. Para o trabalhador Mas formal, isso, né? Só se a que gente quem trabalha não com cultura muitas isso, vezes não é formal. Né? Tem um pequeno ciclo vicioso na história, né? Porque você pede para os desorganizados se organizar, mas para se organizar precisa de recursos. Você Claro. precisa ter uma renda, você Sim. precisa ter uma organização justamente que você não tem. Você entendeu? precisa ter tempo O livre. governo tem um papel também de permitir essa organização, de organizar o fomento de justamente políticas que permitem o surgimento dessas forças, entendeu? Não, claro. Eu acho que não concordo é só com jogar tudo. a responsabilidade Claro, para o não. movimento social, dizendo, vocês não estão cobrando da gente. Eu acho isso uma dicotomia estranha, entendeu? Porque o movimento social não tem essa função de dizer ao governo o que ele tem que fazer. Eu acho estranho. Eu não estou nesse papel. Infelizmente, você falou umas coisas que eu concordo, a gente sempre critica mais os nossos amigos, né? Eu poderia votar na esquerda, então é claro que eu vou criticar muito mais essa esquerda no poder do que uma força de direita, porque eu não estou nem aí, eu não espero nada dela. Agora, o governo de esquerda que entra, realmente eu estou de olho, eu estou cobrando, eu estou fiscalizando. E eu acho que o nosso papel de eleitor é esse. Agora, também, eu acho que a democracia representativa, ela exige de você que você faça as coisas durante 4 anos. E não que você pede para mim te dizer o que fazer. Isso eu acho muito estranho. Você se elegeu num projeto, governo. Você se elegeu com promessas, com a pátria educadora, não sei o quê. Aí, 6 meses depois, morreu. Aí é porque os professores têm que entrar em greve para cobrar do governo que ele faça o que ele prometeu. É uma lógica perversa, assim. E essa é uma lógica que está em crise também, do modelo de representação. Então, né? eu pedi, sim, eu sei que está em crise, mas se o governo pelo menos tentava cumprir um pouco mais as suas promessas, talvez a crise seria menor, né? Porque eu acho que a gente ainda só tem essa democracia representativa. Que ela esteja em crise, tudo bem. Que a gente precise de reforma e assim por diante, tudo bem. Mas só que não acontecendo isso, por enquanto, a gente tem que trabalhar com isso. Então, então eu acho assim, essa cobrança eu acho estranha um pouco. Se organize primeiro. Peraí. Olha, então porque eu acho que não tem o primeiro, entendeu? É simultâneo. Eu acho que as pressões e as ações são feitas de dentro do Estado, de fora do Estado, de lado, né? Como diz o pessoal do funk, de 4, do chão, do teto. Não é suficiente o Estado, gente. O Estado Mas o Estado pode colaborar bastante claro, com a cultura. Só mais um relato, assim. Eu estou aqui, por exemplo, né? Não tem que fugir do seu lugar que você está. Você está num lugar onde você tem que cumprir o que por exemplo, assim, melhor serviço os decisivo. altos impostos para equipamento é uma coisa que detona com a cultura brasileira, né? Para tu comprar um microfone igual esse aqui, tu paga 100% de imposto, né? Tu paga, sei lá, quanto custa, R$1.000 para a Shure, em todos os e lugares tu paga que eu vi R$1.000 para o governo brasileiro, né? Isso eu é um vi elas absurdo, acontecerem onde tinham grupos organizados. Então, você pode dizer isso não é ideal, que o próprio Estado tinha que estar na frente da sociedade, mas ele não está. Né? E a sociedade organizada impulsiona, pressiona e tem vitórias públicas. Então, não é jogar para a sociedade, mas os lugares, se eu olhar ao meu entorno, eu ver onde as coisas avançaram, era onde tinha gente organizada. Né? Claro, você fala, organizar precisa de tempo livre. O maior, não é nem de dinheiro. O maior capital hoje na sociedade é tempo livre. Quem tem tempo livre tem mobilidade subjetiva, política e o caramba 4. Claro, né, você diz, quem compra o meu tempo livre? Né? Essa é a discussão. Mas eu acho que aí a gente tem muitas discussões bacanas e proveitosas. Vamos lá. A última coisa, só eu queria dar uma instigada no pessoal da informática, já que a gente está num fórum de software livre, na área do áudio, né, que envolve também cinema, que envolve... Aqui nós não estaríamos se não fosse o áudio, né? A gente sofre muito com software proprietário, né? E tem muitos poucos desenvolvedores de software livre para áudio, né? Sim. Isso aí seria uma coisa interessante para a galera do FISLE. Aí, ano que vem eu queria ver alguém com algum stand aí desenvolvendo alguém para combater o Pro Tools que nos explora e
e que é um problemão, né? Eu tenho um relato que eu fiz um filme com ferramentas livres e o meu problema maior foi na parte de áudio, porque o filtro o único filtro que conseguiu deixar o som decente era proprietário, né? Então é problemático mesmo, né? A gente sabe que Aí. E um dos melhores caras que conheci na parte de áudio e software livre, que estava inclusive desenvolveu um produto e estava até conseguindo vender o produto, foi para a Alemanha esse ano, por exemplo. Então você tem essa questão, essa cooptação do mercado é forte. Tem muita gente brasileira boa lá no Vale do Silício atualmente também. Mas etc. teve alguma coisa de áudio aqui também. Mas eu queria complementar então aqui o questionamento do professor também, que falou que achou um pouco estranha a fala da Ivana. Em relação ao pedido, né, de que não cogestão, mas que o governo estava pedindo o que era para ser feito, que ele que deveria dizer o que deveria ser feito. Não sei se foi isso. Tá, mas mas aí eu coloco para você, não, eu concordo que existe esse contrato e que a gente gostaria de ver né, as promessas cumpridas, né, como, né, isso é ponto pacífico. Mas o que eu queria colocar aqui é que, na verdade, o modelo dos pontos de cultura, ele subverteu essa lógica. Tá? Dentro do governo, o projeto dos pontos de cultura ele veio justamente para subverter essa lógica de que quem tem que oferecer é o governo, né? E daí o ponto de cultura vai lá e compra. Não, é o ponto de cultura que diz para o governo, nós precisamos disso, e o governo diz, beleza, a gente dá para vocês. Porque o que o ponto de cultura faz? Ele mostra o que ele faz, ele diz o que ele faz, o projeto dele, né? E o governo só carimba ali para aprovar que aquilo realmente faz sentido, é uma política cultural interessante para ser mantida, para ser fomentada, para ser colocada. Então, não é o governo que lá de cima diz o que de cultura tem que ser produzido, mas é as camadas, né, que estão aí, os pontos, né, que irradiam isso e que dizem, nós estamos precisando disso, então nos ajudem a fomentar. Né? Eu acho que é isso que ela quis colocar, talvez, não sei, mas... Na lógica da cultura nem faria sentido de outra forma. Que não é fácil, mas, assim, no meu ponto de vista, eu acho que foi uma política muito interessante, né, do ponto de vista que não é mandado lá de cima, né? É o pessoal de baixo que faz a reivindicação e consegue isso acontecer. Só gostaria de colocar para você como que funciona mais ou menos os pontos de cultura e por que eu também acredito nesse tipo de gerência, assim, né? Então, enfim, alguém mais tem algum tipo de pergunta, algum questionamento? Tem que encerrar, né? Esgotou. Bom, eu vou lá e pedir um convite, tá, gente? Fica o convite de novo, né? De novo. Eu acho que esse estado é um estado, né, esse lugar é um lugar poroso. Tem lugar, tem possibilidade de se fazer, tem que se ocupar. A natureza tem horror ao vazio. Todo vazio ocupado por alguém. Se não for por vocês, vai ser por outro grupo, por outra demanda, por outro organizado. Então, acho que a gente também tem que estar muito consciente disso. Nós vamos ficar lá muito pouco tempo, né? E, enfim, eu acho que existe uma disposição da gente fazer um trabalho conjunto. Eu acho que juntos, de novo, a gente tem mais possibilidade de acertar do que só a gente sozinho também, imaginando o que pode ser feito. Né? Então, fica aí o convite, nós estamos lá totalmente à disposição. E-mail, celular, telefone, tudo que vocês quiserem, estou aqui à disposição. Mas assim, nós, enquanto coletivos também, né, para tanto de participação de qualquer, vir o convite do lado de vocês, eu acho que também é sempre válido e até em ações que não envolvam de repente gastos, como, né, fazer coisas online e coisas próprias.
Obrigada, gente, gratidão. Uma coisa que a gente sempre faz é pegar, obrigada, é pegar a lista de e-mails de todo mundo que está aqui, para a gente minimamente também mapear os grupos. Não sei se Cláudia tem. Acha? Não? Poxa, então a gente não fez o básico. Não, mas vamos embora. Oi? Bom, o meu e-mail institucional é lido, ivana.bentes@cultura.gov.br. Lá a Secretaria de Cidadania e Diversidade agenda que vocês queiram convidar a gente para ir falar, debater, discutir. O e-mail é agenda.scdc, né, de Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, @cultura.gov.br. E a gente está fazendo caravana pelo Brasil inteiro, já fomos em 15 estados, vamos conversar, ouvir, né, enfim, ouvir crítica, pensar como trabalhar junto, enfim, estamos aí em movimento.